Graça e paz, eu sou Cassiano Correia e eu quero compartilhar contigo nesse momento uma breve mensagem da parte de Deus. E a minha oração é para que o Espírito Santo gere em sua vida, através dessa reflexão, transformação, cura, libertação, salvação, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre dúvidas. A dúvida que não vem de Deus e também a dúvida que vem de Deus. Eu vou falar sobre isso em duas mensagens e a primeira é essa que eu estou gravando, onde eu vou falar sobre a dúvida destrutiva, a dúvida que não vem de Deus. Mas antes de iniciar a mensagem, eu quero te pedir humildemente que você se inscreva no canal, acione o sininho de notificações para receber mensagem todas as vezes que eu postar novo conteúdo e me ajuda aí, curte, dá um like e compartilha com as pessoas que você ama. Amém? Eu creio que todas essas mensagens aqui do canal são para abençoar a vida daqueles que forem alcançados por ela. Bom, nessa mensagem eu quero tratar apenas da dúvida que não provém de Deus. Constantemente nós ouvimos dizer que toda dúvida provém do diabo. Mas será que é bem assim mesmo? Será que Deus também não trabalha na dúvida? Sobre esse assunto eu vou tratar na próxima mensagem, se Deus trabalha na dúvida ou não e quando a dúvida vem de Deus, se é que ele trabalha. Amém? Aqui eu quero ficar apenas tratando sobre a dúvida que não provém de Deus. Nós bem sabemos que Satanás é o melhor sofista que existe, ou seja, ele usa a verdade para falar a mentira. Ele é especialista em distorcer a palavra de Deus. No livro de Gênesis, onde está relatado a queda do homem, podemos ver o enganador agindo com toda sutileza e perversidade para confundir Eva. Ele falou dessa maneira: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Note a astúcia da serpente ao conduzir o diálogo com a mulher. Ela inicia a conversa tentando confundi-la ao falar o que Deus não disse, em tom interrogativo. Entretanto, vemos Eva respondendo corretamente à pergunta, citando o termo do pacto da obediência exatamente da maneira como Deus disse. Leia comigo o versículo 2, os versículos 2 e 3. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O que acontece depois disso é que Satanás começa a distorcer tudo o que o Criador disse a Adão, criando sofismas sobre os fundamentos da aliança, de forma que gerou dúvida no coração de Eva sobre qual seria a verdadeira intenção de Deus ao proibir que se comesse do fruto. E com a dúvida veio a queda. Acompanhe comigo o desenrolar da história. Vamos ler agora os versículos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amados, é muito importante que reflitamos seriamente sobre esse relato bíblico. Pense comigo e encontre respostas para as seguintes perguntas. Lembram quando a serpente perguntou a Eva: certamente não morrereis? Foi assim mesmo? Foi verdade o que a serpente falou? Ela mentiu para Eva quando ela falou isso? Sim ou não? Afinal, se você acompanhar o texto, verá que Eva não morreu ao comer do fruto. A Bíblia diz que após ter comido do fruto, Eva deu também para Adão e ele comeu. Eu imagino assim, Eva comendo do fruto, apenas fazendo uma ilustração, apenas conjecturando, eu vou, não que a Bíblia diga isso, mas eu vou tentar imaginar o que aconteceu naquele momento, tá bom, meus amados? Pensem, imaginem comigo. Eva comeu do fruto, percebeu que não comeu,
e Eva correu para Adão, dizendo: olha, Adão, eu comi do fruto, não morri, estou de pé. Come também, é muito gostoso, é delicioso, Adão. Consegue imaginar, meus amados? A Bíblia não diz isso, mas eu praticamente consigo imaginar a maneira como aconteceu a situação. Amém? Apenas uma ilustração, tá bom, meus amados? A Bíblia não fala assim, mas é apenas para a gente tentar imaginar o que aconteceu. A Bíblia diz que Adão também comeu do fruto e então foram abertos os seus olhos. E aí acontece exatamente o que a serpente disse que aconteceria. Foram abertos os seus olhos, como diz o versículo 5. Está escrito assim lá: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha aí, meus amados. Tá vendo? Foi exatamente o que aconteceu, o que a serpente disse para Eva. Não foi exatamente assim que aconteceu? Pensem comigo. Satanás domina a arte de usar a verdade para o engano. Cuidado, meus amados. Cuidado. Precisamos ficar muito atentos contra os vários tipos de evangelhos, por exemplo, que são pregados por aí. Evangelhos mentirosos que muitos falsos profetas têm pregado. O evangelho do triunfalismo, o evangelho, esses evangelhos inclusivos, enfim, tanto evangelho, tanto falso evangelho sendo pregado, que nós possamos ter cuidado com isso. Amém, amados? Não vou entrar nesse contexto, mas nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, que nós, que nós possamos ter discernimento. Muitas vezes, o que vem fantasiado de uma linda verdade é, na verdade, um terrível engano. Vem para te confundir e para gerar dúvida no seu coração. E uma vez que gera dúvida, vem a queda, tá bom? Tenhamos muito cuidado com isso. Precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos conduza na verdade, assim como conduziu Jesus Cristo na tentação do deserto, onde o nosso Senhor, na palavra, foi tentado, mas pela palavra venceu o inimigo. Que os nossos corações possam estar dispostos a obedecer a palavra do nosso Deus, mesmo que o pecado pareça bom, agradável e desejável. Amém? A gente precisa estar seguro em Deus, em obediência e na total dependência dele, para que nós possamos vencer Satanás pela palavra. Adão e Eva não morreram no momento em que comeram do fruto. Foi pior que isso. Eles sofreram as consequências do erro até o último dia de suas vidas. E a genética deles, a genética da desobediência passou de geração em geração. Não ponha dúvida naquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Obedeça. Saiba que tanto na desobediência quanto na obediência há em si a sua recompensa. Pela desobediência de Adão entrou o pecado no mundo, mas em obediência o nosso Cristo venceu Satanás pelo poder da palavra e na direção do Espírito Santo. Que o mesmo Espírito esteja sobre a sua vida e te conduza. Que as dúvidas que o inimigo das nossas almas tenta lançar na sua mente caiam por terra em nome de Jesus e que todo o seu ser seja preenchido com as convicções e certezas que só aqueles que são chamados por Deus têm a respeito do plano do Senhor para as suas vidas. Amém.